Uma noite de embriaguez, Ling Shue teve relações com o estagiário de advocacia. Quando descobri, a barriga dela já estava de 2 meses. A mulher, com um rosto cheio de culpa, ajoelhou-se diante de mim e implorou. Amor, desculpa. Naquele dia, no jantar com clientes, bebi demais. Por isso acabei confundindo ele com você. Juro que foi só uma vez. Não fique bravo. Vou abortar o bebê agora mesmo. Depois, faço ela pedir demissão e ir para o exterior, para nunca mais manchar seus olhos. 8 anos de namoro, acreditei nisso. 3 meses depois, voltei do trabalho até tarde e fui buscá-la no escritório de advocacia. Mas, por acaso, vi o estagiário abraçando Ling Shue, que já estava com a barriga crescida. Ao me ver, ela colocou o homem atrás de si. Amor. Ela é jovem. Fui eu quem tomou a primeira vez dela. Preciso assumir a responsabilidade. Embora não possa dar a ela um título, quero que o filho na barriga a acompanhe. Pelo nosso amor de todos esses anos. Prometa que não vai dificultar a vida dela, está bem? Naquele momento, olhei para essa mulher que amei por 8 anos. Pela primeira vez, senti nojo. Então, não fiquei com raiva, pelo contrário, respondi calmamente. Está bem. Virei-me e cancelei o plano de pedido de casamento. Enquanto o elevador descia, liguei para o número de Shenji. Estou pensando em trocar de esposa. Você vem? O outro ficou surpreso. Demorou um pouco para responder. Você está falando sério? Shenmo, não brinque. Você sabe que espero por esse dia há muito tempo. Respondi com calma. Sério. Vem me buscar em Aishin daqui a 3 dias. Lembra de trazer o registro de casamento. Depois de desligar, a transmissão verde soou. Aviso de fim de expediente. Senhor Shen, seu desenho já foi revisado. Pode submeter. Na minha mente, instantaneamente lembrei do que tinha visto no corredor há pouco. Ling Shue se aninhava habilmente naquele jovem estagiário ao lado dela, o rosto cheio da alegria de ser mãe pela primeira vez. E o filho na barriga dela não era meu. As lágrimas reprimidas não se continham mais. Balancei a cabeça. Não vou submeter. Minha esposa já morreu. O assistente olhou para mim confuso, mas não insistiu. Guardou o design para mim. Ao sair do escritório, passei pela sala de reuniões. Vi claramente Ling Shue deitada no sofá-cama, enquanto o homem acariciava sua barriga. Ela deu uma risadinha, depois se escondeu timidamente. Nos braços do homem, um colega ao lado comentou, o casal jovem se dá tão bem. Ling Shue assentiu. Embora ele seja jovem, ele sabe cuidar de mim. Ao dizer isso, a ternura nos olhos da mulher feriu profundamente os meus. Outrora, ela também falava assim de mim. Mas agora tudo era para outro homem. Não ousei olhar mais. Fugi desesperadamente. Só quando entrei no carro, as lágrimas nos cantos dos olhos escorreram silenciosamente. Eu e Ling Shue, namorados da faculdade. Começamos do nada, nos amontoamos num quarto alugado de 10 metros quadrados. Nos dias em que nos pertencíamos, ela jurou que só teria a mim na vida. As promessas das mulheres não são confiáveis, sempre soube disso. Mas naquela época, escolhi acreditar. Nesses anos, o trabalho e a carreira gradualmente entraram nos eixos. E eu, por causa do longo tempo acordado desenvolvendo sistemas, sofria de insônia severa. No meu primeiro dia de consulta ao psicólogo, encontrei Ling Shue no escritório de advocacia, junto com o estagiário ao lado dela. A mulher caiu de joelhos imediatamente, implorando desesperadamente, dizendo que errou, que foi só uma noite de bebedeira, que levou aquela noite absurda. Naquele momento, esqueci como respirar. Mordi forte meus lábios. Depois de muito tempo, contive a dor no fundo do coração. Ling Shue, eu perdoo vocês. Mas ela não sabia que eu só perdoaria daquela vez. Então, quando vi hoje, soube que nosso relacionamento tinha chegado ao fim. Meus pensamentos esfriaram. Mudei de direção e fui à joalheria. Devolvi pessoalmente o anel de noivado. Cheguei em casa, já era entardecer. Ling Shue abriu a porta apressadamente e me envolveu nos braços. Amor, onde você foi? Eu liguei e você não atendeu. No momento em que se aproximou, senti nela um perfume irritante, exatamente o jasmim que mais odeio. Gravo calmamente de lado. Começo com um tom suave, nada demais. Passei na joalheria no caminho, só isso. Mas as sobrancelhas de Ling Shue se franziram. Da próxima vez, mande o Xiao Li resolver. Coisa tão pequena te incomodar. Antes que ela terminasse, a interrompi friamente. Ling Shue, vamos terminar. Ela ergueu a cabeça, incrédula,
olhando para mim. O que você disse? Vai terminar comigo por causa de uma coisinha dessas? Já te falei, entre mim e ela foi só um acidente. Agora ela quer ter o bebê. Já que você tem insônia, pensei em deixar ela ter a criança. Quando nascer, a gente pega o bebê para você criar, e depois a mandamos para o exterior, não é tarde. Ao ouvir Lindy Shui dizer que ia pegar o filho, que ela teve com outro homem, para eu criar, meu peito apertou. Meus dedos apertaram, sem perceber, o comprovante de devolução dentro da bolsa. Não estou brincando. Aqui está o acordo de separação. Dê uma olhada. O rosto de Lindy Shui endureceu de repente. Shenmo, você está fazendo birra comigo? Já te expliquei claramente, nada vai mudar. E nós temos um filho agora. Isso não é bom, Shenmo. Hoje estou muito cansada. Para de ser irracional. Está bem. Comecei a imaginar. Agora que ela me traiu, eu é que sou o irracional. Balancei a cabeça. Coloquei o acordo de separação na frente dela. Não é bom, Lindy Shui. Você me dá nojo. Assim que falei, a raiva dela explodiu instantaneamente. Nojo? Shenmo, você sabe quantos homens lá fora estão esperando para me levar para a cama deles? Só essa vez. Por que você não pode ser mais compreensivo? Enquanto falava, 30 anos, com insônia. Além de mim, quem mais vai te querer? Vou agir como se isso nunca tivesse acontecido. Não quero ouvir falar mais nisso. Dito isso, ela bateu a porta com força e foi embora. Fiquei sozinho, limpando os cacos no chão. Assim que terminei, o celular vibrou. Alguém mandou 2 fotos de colares para eu escolher. Olhei e respondi, o da direita. Em seguida, tirei do pescoço o colar de promessas que usei por 8 anos e joguei no lixo. Na manhã seguinte, fui ao estúdio para passar os serviços. Quando estava saindo, o assistente Xiaowang chegou apressado, dizendo que um cliente queria me ver. Então me levou a um hotel. Ao abrir a porta, vi Lindy Shui no centro, segurando um grande buquê de rosas. Ao redor, estavam todas as pessoas que eu conhecia bem, até a mãe de Lindy Shui, que nunca gostou de mim, estava lá. Lindy Shui deu um passo à frente, com o rosto cheio de culpa. Amo, foi minha culpa. Ontem, na pressa, falei besteira. Hoje é o 8º aniversário do nosso namoro. Me perdoa, por favor. Vendo que eu ficava em silêncio, a mãe de Lindy Shui me cutucou, insatisfeita. Chega! Não é só que a Xiao Shui está grávida de outro? Além disso, você é que não se esforçou, não pode culpar ela. Ela já se desculpou. O que mais você quer, Shenmo? Esqueceu de trazer o presente? Bem que eu comprei um novo para você. Enquanto falava, ela procurava algo no corpo, mas uma voz masculina veio de trás. O colar está comigo. Me virei. Lindy Shui foi até ele primeiro. Por que você veio? Não disse que estava ocupado com o julgamento hoje. O homem passou a mão na cintura dela. Vi o colar na cabeceira e pensei que você precisaria hoje, então trouxe. Shui Jie. Estou com um pouco de sede. Pode me pegar um copo d'água? Lindy Shui foi correndo chamar o garçom. Mas ela veio até mim. Oi, Shenmo Jie. Meu nome é Anfei. Não respondi. Ela abriu a caixa do colar na minha frente. Quando olhei, que coincidência. É igual ao que ela está usando no pescoço. Shenmo Jie. Este é o colar que a Shui Ji encomendou especialmente para o 8º aniversário de vocês. Depois de dizer isso, ela me entregou o colar. Não aceitei. No segundo seguinte, o colar caiu no chão. Ela se ajoelhou na minha frente. Shenmo Jie, fui eu que errei. Não devia ter me envolvido com o advogado Lin quando estava bêbada. Não foi de propósito, juro. Mas não quero nada, só peço que você deixe ela ter o bebê. Até mesmo registrar a criança no seu nome, eu aceito. Os olhos dela se encheram de lágrimas na hora, como se tivesse sofrido uma grande injustiça. Quando Lindy Shui chegou, viu essa cena primeiro. O copo na mão dela caiu e se estilhaçou. Ela correu e levantou o Anfei com cuidado, depois me olhou com um olhar que nunca tinha visto antes. Shenmo, se tem alguma queixa, desconta em mim. Por que fazer isso com ela? O amor no olhar de Lindy Shui era tão óbvio que eu sabia que, mesmo sem ter feito nada, já estava condenado aos olhos dela. Não tive paciência para explicar. Virei-me para ir embora, mas levei um tapa da advogada Lin, que veio correndo. Ele acertou meu rosto. Seu inútil, achei que você fosse mais sensato. Nunca imaginei que você fosse tão cruel, a ponto de fazê-la se ajoelhar para você. Estou te avisando.
O filho de Xiaoxue será um Lin, custe o que custar. Se algo der errado, não vou te perdoar. Com a força inesperada, fui jogado contra a enorme torre de champanhe atrás de mim. Num instante, todas as taças se quebraram sobre mim. Inúmeros cacos de vidro cortaram meu corpo. Ling Xue congelou, instintivamente se inclinando para me ajudar. Mas An Fei, ao lado dela, segurou a barriga. Minha barriga dói muito. Irmã Xue, estou me sentindo tão mal. Por favor, me salve. A mulher, que estava se levantando, agachou-se imediatamente. Então, ajudou An Fei a se levantar e foi embora sem olhar para trás. Enquanto eu ficava deitado no chão, ouvindo o sarcasmo da advogada Lin. Olhei para as lembranças na tela grande. Aos 22 anos, Ling Xue me disse, Amon, vou ficar com você para sempre. Se eu te fizer sangrar ou chorar, juro que pagarei com a minha vida. Mas a Ling Xue de 30 anos. Mesmo eu sangrando e chorando na frente dela, já não me via mais. Que irônico. Depois de muito tempo, suportando a dor, me levantei. Mancando, peguei um táxi para o hospital. Durante o curativo, a dor fazia meu corpo tremer a cada ponto. Duas enfermeiras ao lado conversavam. Ouviu a notícia. No quarto particular do andar de cima, o advogado Lin é extremamente carinhoso. Assim que ela disse que estava com dor, eles devem se amar muito. Olhei para as inúmeras feridas no meu corpo e ri com amargura. Então, amar ou não amar? É tão evidente assim. Mas tudo bem, de qualquer forma, eu não a quero mais. Por causa da multidão no hospital. Só cheguei em casa tarde da noite, depois de tratar os ferimentos. Ao abrir a porta, vi a Fei sentada no sofá que eu mesmo escolhi. Ela se levantou rapidamente. Irmão Shenmon, você voltou. A irmã Xue está na cozinha fazendo sopa de cogumelo prateado para mim. Quero um pouco. Antes que eu pudesse responder, Ling Xue veio correndo ao ouvir. Amon, o médico disse que estou com um pouco de ansiedade pré-natal, não consigo dormir bem. Então, quero trazê-la para casa, para ficar comigo alguns dias. Garanto que, quando a data do parto chegar, vou levá-la embora. Antes que ela terminasse, tirei do bolso um acordo de separação em branco. Pode ser, mas você precisa assinar. Ling Xue congelou. Quando ia ler, An Fei falou, Irmã Xue, estou com fome. Quando a sopa de cogumelo prateado fica pronta? A mulher, ao ouvir, saiu apressada. Assinou o papel e foi para a cozinha. Eu fiquei parado, olhando para as mãos dela, que eu sempre protegi tão bem, mexendo a sopa de forma desajeitada. 8 anos de namoro. Esta era a primeira vez que ela cozinhava. Irmão Shenmon, você está com inveja? A irmã Xue disse que, de agora em diante, ela vai cuidar de mim e do bebê no dia a dia. Virei a cabeça e vi o olhar de desafio e triunfo de An Fei. Senti apenas nojo. Porque esta casa, que Ling Xue disse que seria só nossa, no final, mudou. Então, subi rapidamente para o segundo andar, querendo arrumar minhas coisas e ir embora logo. Mas descobri que meus pertences pessoais estavam amontoados na porta do quarto, e a foto na parede tinha sido rasgada e jogada no lixo. A irmã Xue disse que eu podia escolher qualquer quarto. Achei este grande e escolhi. Então, a irmã Xue jogou fora as coisas que estavam sobrando. An Fei me seguiu, olhando para mim com um sorriso de vitória. Irmão Shenmon, isso não era o ninho de amor de vocês. Não sei. Desculpe. Vou tirar minhas coisas daqui agora. No passado, eu teria discutido alto com o Ling Xue, mas agora que estou de partida, quem mora neste quarto não me importa mais. Respondi com indiferença. Não precisa. Fique aqui. Então, na frente dela, joguei todas as minhas coisas no lixo. Quando ia entrar no quarto para pegar a herança do meu pai, descobri que a gaveta estava vazia. Ajoelhei-me no chão para procurar, mas An Fei estava em pé ao meu lado, olhando de cima. Irmão Shenmon, está procurando isso? Levantei a cabeça e vi o relógio familiar na mão dela. Quando ia me levantar, ela soltou a mão, e o relógio se quebrou no chão. Ah, irmão Shenmon, que vergonha! Escorregou. Achei essa coisa tão velha, com medo de bater na barriga da irmã Xue e machucar o bebê. Então falei com ela. Ela disse para eu fazer o que quisesse. Então, irmão Shenmon, o que significa essa gravação? Você conhece? Olhei para o rosto, fingindo inocência de An Fei. Não aguentei mais. Levantei a mão e bati no rosto dela. Mas antes que eu pudesse tocar nela, ela se jogou para trás e rolou escada abaixo. Ai,
Xueji, me salva. Ela gemeu de dor, segurando a barriga. Ling Xue veio correndo da cozinha. Ao ver o estado de Anfei, ela subiu furiosa e me derrubou no chão com um chute, gritando: Shenmon, você já não está satisfeito com essa confusão, porra? Até onde você vai machucá-la? Será que só vai ficar satisfeito quando perder o nosso bebê? Antes que eu pudesse falar algo, Anfei já estava com lágrimas nos olhos. Xueji, se eu morrer, você precisa dar à luz o nosso filho, por favor. Por favor, proteja o Ling Xue. Ouvindo isso, com o rosto cheio de compaixão, ajudou-a a se levantar. Com a voz suave: pronto, não vou deixar nada acontecer com você ou com o bebê. Dito isso, ela saiu em direção à saída da vila. Ao sair, Ling Xue disse ao segurança na porta: leve o senhor para o depósito e o deixe refletir a noite toda. Sem acender a luz, olhei para ela incrédulo e disse: Ling Xue, você esqueceu que tenho claustrofobia? Isso vai me matar. Ela parou por um instante. Sem se virar: eu sei, mas você machucou a Xiao Fei. Tem que pagar um preço por isso. Dito isso, ela foi embora, e o segurança, recebendo a ordem, veio em minha direção. Arrastou-me para o depósito e fechou a porta. A escuridão me engoliu rapidamente. Então, uma dor violenta no peito me fez perceber que o chute de Ling Xue tinha acertado em cheio meu peito. Agora mal conseguia respirar. Corri até a porta, gritando desesperadamente: alguém! Alguém! Meu peito dói muito, estou com dificuldade para respirar. Me levem para o hospital. Rápido! Ao ouvir isso, o segurança ligou para Ling Xue. A voz fria da mulher chegou. Não acredite, ela deve estar fingindo. Lembre-se. Sem minha ordem, não abra a porta. O telefone desligou. Eu me contorcia de dor no chão. A noite inteira atormentado pelo medo e pela dor. Na manhã seguinte, a empregada veio pegar algo. Ficou assustada com meu estado e me levou às pressas para o hospital. Naquele dia, o médico que me atendeu mandou preparar exames imediatamente. Quando o equipamento frio encostou no meu corpo, ouvi a voz alegre de uma enfermeira no corredor. Parabéns, Sr. An, doutora Ling, mãe e filho estão bem. Ao mesmo tempo, na sala de exames, por ter demorado muito, minha respiração estava difícil. Os médicos estavam desesperados. O que fazer? A namorada dele foi dar à luz, e agora ele está com uma lesão no peito. Precisa de um familiar para assinar. Quando estávamos sem saída, uma maibach parou na entrada do hospital, fazendo as enfermeiras comentarem: quem é essa mulher? Até o diretor do hospital veio buscá-la pessoalmente. Você não viu quem está atrás dela? É a famosa psicóloga de Pequim. Dizem que alguém ofereceu 500 mil para consultá-la e não conseguiu. Nossa, quem é o marido dela? Que sorte casar com uma mulher assim, rica e poderosa. Assim que terminaram, a porta da sala de exames foi aberta. Su Qing limpou cuidadosamente o suor frio da minha testa. Tio-san, deixe o meu homem aos seus cuidados. Fique tranquilo, vou garantir que ele saia ileso. Um mês depois, Ling Xue estava dando a festa de um mês do bebê. Foi então que se lembrou de mim. Então tirou uma foto do bebê e mandou para o meu celular, mas descobriu que estava bloqueada. Ela concluiu que eu ainda estava fazendo birra por causa do ocorrido naquele dia e planejava dizer umas palavras doces para me acalmar. Quando ia pegar o celular, viu sua assistente entrar apressada, segurando um convite de casamento. Doutora Ling, o Sr. Shen vai se casar. A data é hoje. Ling Xue, no meio do salão barulhento da festa, não ouviu direito. O que você disse? Fala de novo. Casar? Quem vai se casar hoje? A assistente abriu a boca, mas não teve coragem de repetir. Depois de um longo tempo, conseguiu balbuciar. Doutora Ling, o convite de casamento que chegou esta manhã é do Sr. Shen. A data é hoje. Assim que terminou, o salão inteiro ficou em silêncio absoluto. E Ling Xue ouviu claramente. Seu rosto empalideceu na hora. Como é possível? Você está dizendo que o Sr. Shen vai se casar hoje? Isso não é a maior piada do mundo? O rosto de Ling Xue escureceu. A assistente, com medo, não ousou falar. Tremeu e abriu ligeiramente o convite. A mulher olhou para baixo. Lá estava escrito, em letras douradas e vermelhas: noivo, Shenmo, noiva, Su Qing. A data era hoje, mas não havia endereço. Ling Xue deu alguns passos para trás, involuntariamente. De repente, perdi o controle emocionalmente. Não, isso não é possível. Como o Amo poderia se casar com outra pessoa? Ele é meu namorado, e nós não terminamos.
Com certeza é o amo, ainda irritado com o que aconteceu naquele dia, por isso fez essa cena de propósito. Quer testar meu coração, mas eu já disse que não vou terminar. Nunca, jamais vou terminar. Ao dizer isso, ela rapidamente pegou o celular. Tremendo, apertou um número fixado no topo, mas do outro lado veio apenas um tom de chamada gelado. Desculpe, o número que você discou está desligado. Foi então que Lin Dixue percebeu. Durante 8 anos de namoro, eu enviava bom dia e boa noite todos os dias, não importava o quão ocupado estivesse no trabalho. Não importava até que horas fizesse hora extra, mas durante um mês inteiro, não fiz uma única ligação para ela. Nem enviei uma única mensagem de texto. Essa constatação fez seu corpo tremer sem controle. Ela só conseguiu se manter em pé apoiando-se na cadeira. Foi quando a Fei se aproximou, como antes. Segurou sua mão, ainda com aquele tom suave e inocente. Senhora, não se preocupe. Hoje é o mês do bebê, todos estão olhando. Resolvemos isso depois. Talvez o Shenmo tenha feito de propósito, para nos deixar envergonhadas. Então mandou fazer essa farsa. Se não, por que não entregou ontem ou amanhã? Escolheu justamente hoje. Ela é realmente cheia de segundas intenções. No último mês, tem sido assim. Com um tom sarcástico. Anfei não poupou palavras, mas na época Lin Dixue não achou que houvesse problema. Afinal, ela estava ferida, isso era um fato. Mas naquele momento, aquelas palavras soaram extremamente irritantes. Naquela época, ela estava em um relacionamento de 8 anos, com um namorado a quem um dia jurou ficar junto para sempre. Como ela pôde permitir que uma estagiária a humilhasse sem reagir? Pensando nisso, Lin Dixue puxou o braço de volta bruscamente. Com um movimento repentino, Anfei perdeu o equilíbrio e caiu para o lado. Torcendo o pé acidentalmente, a dor a deixou tonta e seu rosto se contorceu por um instante. Senhora, o que você fez? Meu pé dói muito. Anfei sentou no chão, esperando que Lin Dixue a ajudasse a se levantar com cuidado, como sempre fazia. Mas esperou muito e nada aconteceu. Viu que o rosto da mulher voltado para ela já não tinha mais a compaixão de antes. Em vez disso, seus olhos estavam gelados. Escute, só o Shenmo é meu namorado. Você é apenas uma ferramenta que se ofereceu para ter um filho. Se eu ouvir você falar mal dela mais uma vez, vou fazer você sair da China agora mesmo. Ao ouvir isso, sussurros surgiram ao redor. Todos condenavam o comportamento de Anfei, a amante. Alguém até tirou o celular para filmar. Aquela cena espetacular. O rosto de Anfei ficou roxo e verde, desejando sumir em algum buraco. Mas a dor aguda no tornozelo a impedia de se mover. Enquanto isso, na mente de Lin Dixue, ela relembrava os acontecimentos dos últimos dias. Quanto mais pensava, mais se desesperava. Sim. O que ela tinha feito? Primeiro, engravidou de outro homem pelas costas do namorado. Depois, tentou esconder a gravidez. E mais tarde, o levou para o ninho de amor deles, para o quarto principal. E, ainda por cima, fez o que jurou que nunca faria. Machucar alguém que jurou nunca fazer sangrar ou chorar. E agora, ela fez tudo isso. O que estava fazendo? Lin Dixue, arrependida, empurrou as pessoas ao redor e agarrou o pescoço da assistente com força. Investigue. Investigue o caso do Qin Jian. E descubra onde o Sr. Shen está agora. Por qualquer meio. Quero saber a localização dele imediatamente. Lin Dixue pensou. Desde que eu descubra onde estou, com certeza conseguirei o perdão dele. Se não der certo uma vez, tentarei 2. Se 2 não derem, tentarei 100 vezes. No fim, se eu mudar, conseguirei o perdão dele. Voltar ao que éramos. 8 anos de relacionamento. Ela postou que eu não conseguiria deixar ir. Mas a assistente, que havia voltado, disse algo que a fez sofrer profundamente. Doutora Lin. O cartório disse que a senhora e o Sr. Shen já formalizaram a separação. O relacionamento foi dissolvido. O estado civil dele agora é casado. Lin Dixue ficou arrasada. Paralisada no lugar, as palavras da assistente ecoavam repetidamente em seus ouvidos. Ela perguntou incrédula. Separados? Como é possível? Quando eu terminei? Como eu não sei? A assistente mostrou a ela o acordo de separação enviado pela outra parte. A assinatura familiar. No documento fez com que ela se lembrasse. Naquele dia, ela pediu que Anfei fosse até sua casa para provar roupas. Realmente a fizera assinar algo. Mas era claramente um documento assinado. Como poderia ser um acordo de separação? Pensando bem, não, mesmo que tivesse assinado. Ela não tinha ido a lugar nenhum. Sem separação,
Como poderiam encerrar a relação amorosa? Essa descoberta deixou Ling Xue radiante, pensando que devia ter havido um engano, e ligou imediatamente para uma amiga. A outra atendeu. Xiao Xue, ainda não te parabenizei pelo bebê. Bebê. Ling Xue estranhou. O que você está dizendo? Eu ia te perguntar sobre a separação, a amiga respondeu, confusa. Você não estava no hospital, acompanhando seu novo namorado no resguardo? Quando te liguei, você disse que concordava. Como vi que estava ocupada e não podia vir, carimbei diretamente para vocês. Foi então que Ling Xue se lembrou. 2 dias antes, ela realmente havia recebido aquela ligação da amiga. Só que na época, An Fei estava numa cama de hospital, com o rosto cheio de mágoa. Naquele momento, ela só se preocupava em consolá-lo. Ouviu vagamente ao telefone. É isso que você concorda ou não? Ela respondeu distraidamente. Concordo, concordo. Estou ocupada com o resguardo. Mas nunca imaginou que seria concordar com a separação. Esse fato fez Ling Xue sentir-se profundamente impotente. Desabou na cadeira, incrédula. Eu realmente terminei com ela. Pensando nisso, a advogada que antes era enérgica nos tribunais, agora tinha os olhos vermelhos. Ela perguntava sem parar, Amor, onde você está? Posso ir te encontrar? Por que terminou? Por que escondeu de mim? Você sabia que eu não queria terminar. Você está me abandonando? Amor, nunca parei de te amar. Eu errei, errei de verdade. A dor da mulher fez todos presentes suspirarem. O casal que antes era reconhecido no círculo como o par perfeito se desfez assim, aumentando ainda mais o desprezo de todos pelo comportamento de An Fei como amante. Assim, várias esposas de executivos gritaram furiosamente com ela. An Fei, que nunca tinha visto uma cena dessas, assustou-se e saiu mancando do local. Nesse momento, um homem na multidão pegou o celular e exclamou, caramba! Su Qin vai se casar hoje. Essa é a mulher que tantos homens queriam desposar. Não só bonita e de corpo escultural, mas também influente. Só não esperava que ela também tivesse o dia de se entregar. Esse nome, como um trovão, ecoou nos ouvidos de Ling Xue. Ela se levantou bruscamente e agarrou o homem pela gola. Como você sabe? Perguntei como você sabe. O homem, assustado, respondeu tremendo. E mostrou o vídeo no celular para ela. No vídeo, um homem vestido de terno branco, saindo de um carro de luxo, segurava a mão da noiva de véu. Num só olhar, Ling Xue o reconheceu. Suas mãos trêmulas quiseram tocar. Mas naquele instante, sua assistente chegou apressada. Doutora Lin. O Sr. Shen foi encontrado. Ele está em Jing, realizando. Antes que terminasse, a mulher, como uma flecha, disparou para fora, deixando apenas uma frase. Livre-se de An Fei e daquela criança. Não permita que sujem os olhos de Shenmue. Ao mesmo tempo, no camarim do hotel, Su Qin colocou o último acessório, os brincos de diamante, nas orelhas. Ela se inclinou ligeiramente e sussurrou no meu ouvido. Você está pronto para me desposar? Na verdade, a voz única dela fez meu coração acelerar fortemente, e meus pensamentos voltaram instantaneamente à infância. Eu e Su Qin crescemos juntos no mesmo pátio, só que desde pequena. Ela sempre tinha um rosto frio com todos, igual, mas comigo, ela sempre gostava de me importunar, insistindo que eu a acompanhasse até a escola. Toda vez que eu não queria, ela me chamava de Kishi, Kishi. Depois, fui estudar no sul, enquanto ela foi para o exterior. Durante 4 anos inteiros, não tivemos contato. Foi também nessa época que conheci Ling Xue e me apaixonei por ela. Desde então, nunca mais vi Su Qin. Ela parecia ter se afastado de propósito. Depois que terminei com Ling Xue, fiquei com Su Qin. Minha mãe gostava de você há muitos, muitos anos. Foi nessa época que eu descobri o que ela sentia por todo esse tempo, mas naquele momento não conseguia lembrar. Depois de um longo tempo, a voz irritada da mulher soou novamente pelo telefone. O que estou dizendo? Silêncio. Desejo-lhe um feliz namoro. Que seja feliz. E ainda há algo que preciso dizer. Se um dia você terminar, me ligue na hora. Não poderia desejar outra coisa. Pensando nisso, levantei-me e a abracei. Você, um pouco cautelosa, já estava pronta, querida. Então beijei seus lábios. Su Qin pareceu não esperar que eu fosse tão direto. Seu corpo ficou rígido instantaneamente. Ela segurou minha cintura e aprofundou o beijo. De repente, a porta da sala de descanso foi aberta com violência, e uma figura passou entre mim e Su Qin, nos separando à força.
Não ouse tocá-la. Quase tropecei, mas Sukin se apressou em me ajudar, verificando se eu estava ferido. Felizmente, nada grave. Foi então que reconheci a mulher de cabelo desgrenhado. Era Ling Xue. Eu sorri. O que foi? A advogada está com tanta pressa para me dar um presente de casamento? Vá para o hall do primeiro andar. Obrigado. Ling Xue pareceu não esperar que eu dissesse isso. Congelou no lugar. Não, não é isso, Amon. Vim te buscar para casa. Casa? E com desdém. Que casa? Ling Xue. Não se esqueça. Já terminamos. Já pegamos o documento. Que casa ainda existe? Seu rosto ficou pálido. Não, não é assim. Amon, nunca pensei em terminar. Foi você que me enganou para assinar. E com raiva. Ling Xue, por que você não pensa? Você é uma pessoa viva. Como eu poderia te enganar para assinar? Como faria você concordar em pegar o documento de término? Se não se lembra, então vou te lembrar. Foi porque você estava ocupada fazendo comida para seu amante. Porque estava ocupada alegrando seu amante. Ling Xue ficou com os olhos vermelhos. Sim, admito, Amon. Então vou te lembrar. Foi porque você estava ocupada fazendo comida para seu amante. Porque estava ocupada alegrando seu amante. Ling Xue ficou com os olhos vermelhos. Sim, admito, Amon. Fui cega pela paixão e perdi meu autocontrole. Por isso, disse. Enquanto se aproximava de mim timidamente, tentando pegar minha mão, mas Sukin ao lado deu um tapa tão forte que a derrubou no chão. Ling Xue, eu ainda não fui tirar satisfações com você. E você vem até aqui? Ótimo, vamos acertar as contas antigas e novas juntas. Dizendo isso, ergueu a mão para dar outro tapa. Já que não pode amá-la direito. Já que não consegue ser fiel, por que se envolver com ela? Sabe quantas pessoas querem se casar com ela? Tapa após tapa, Sukin batia sem piedade. Eu sabia que ela estava sofrendo por mim. E também se arrependendo. Ling Xue, sua vadia, por causa de um homem de fora. Trancou o próprio namorado no porão e ainda bateu nele. Tenho nojo de você. Se eu soubesse que isso aconteceria, há 8 anos, com certeza, teria roubado Shenmue no dia da declaração. Ling Xue estava deitada no chão, imóvel, mas essas palavras a provocaram. Seus olhos ficaram vermelhos. Roubar? Isso depende se você tem capacidade. Vou te dizer, Shenmue me ama. Ama só a mim. Agora está só de cabeça quente, por isso se casou com você. Mais cedo ou mais tarde, vou reconquistá-lo. Quando isso acontecer, você vai chorar. Sukin gritou. Você também tem o direito de dizer o nome dela? Eu a amo muito mais que você. Fique tranquila, nunca vou te dar essa chance. Vendo sua mulher ser provocada por alguém irrelevante, naturalmente não pude aguentar. Aproximei-me, ajudei Sukin a se levantar suavemente, peguei um lenço úmido para limpar a mão dela que tocou Ling Xue. Depois, olhei de cima para baixo para Ling Xue, toda desgrenhada no chão. Ling Xue, que direito você tem de dizer que me ama? Sabe? Quando vi vocês pela primeira vez no Luzu. E depois as vi juntas novamente, já não te amava mais. Os olhos de Ling Xue ficaram vermelhos. Ela se ajoelhou no chão. Amor, sei que errei. Eu realmente errei. Fui eu que te falhei. Fui eu que traí o que tínhamos. Vim aqui só para te pedir desculpas. Volta para casa comigo, está bem? Vamos recomeçar. Voltar ao tempo da faculdade, nós dois. Eu juro para ti, já cortei relações com o Anfei. Até mesmo aquele bebê, já me livrei dele. Garanto que, de agora em diante, ninguém mais será um obstáculo entre nós. Sei que não vais perdoar-me, mas só te peço que me deis uma oportunidade de compensar, está bem? Ling Xue ajoelhou-se no chão, agarrando-se desesperadamente à minha perna. Quase a implorar. Olhei para ela friamente. Impossível. Ling Xue, nunca vai ser possível. Sabes, a minha paralisia facial já está curada. Foi no dia em que te vi com o Anfei, no Luzu. Ling Xue, emocionada, disse, o que é que disseste? Amo, estás melhor, não estás? Vamos poder ter uma vida normal, certo? Ao vê-la daquela forma, eu ri tanto que o corpo todo tremia. Mas, infelizmente, eu não te quero mais. Ling Xue balançou a cabeça em desespero. Não, não pode ser. Amo, estás zangado comigo, não é? Eu respondi friamente, não. Por que tens nojo para mim?
Ling Shue ficou como se tivesse levado um raio, desabou no chão, tapou o rosto e chorou amargamente. E Su Qin chamou imediatamente os seguranças. Mas ela agarrou-se à minha perna, sem querer largar. Amo, eu errei mesmo. Não cases com ela, está bem? Eu imploro-te, não consigo aceitar que cases com outra pessoa. Deixei escapar uma risada sarcástica. Não disseste que este ano faço 30 anos e que, além de ti, ninguém mais me vai querer? Mas, Ling Shue, o teu amor desvanece-se com o tempo. Como é que eu ia repetir o mesmo erro? Ela ama-me há muitos anos, sem nunca ter mudado. Por isso, vês, mereço algo melhor. Tu é que não és digna. Depois de dizer isto, fiz sinal aos seguranças para se aproximarem e a arrastarem para fora. E o meu casamento começou oficialmente no meio de risos e alegria. Um mar de flores por todo o lado. Foi o casamento do século que Su Qin organizou para mim, gastando uma fortuna. Eu estava na outra extremidade da entrada, a olhar para a filha que, ao longe, só tinha olhos para mim. Pensava que, com os meus pais falecidos, teria de percorrer aquele caminho sozinho. Mas nunca imaginei que o tio Su se colocasse ao meu lado. Amo, eu acompanho-te a receber a noiva. De agora em diante, sou o teu pai. Se um dia Xiao Qin te fizer alguma desfeita, dizes-me que eu ensino uma lição àquela pestinha. Com lágrimas nos olhos, percebi que, afinal, quem te ama verdadeiramente vai dar-te toda a segurança possível, e a família dela também vai amar-te por tabela, tratando-te como um tesouro. Ao som da música, vestido de fato, avancei com determinação sob as bênçãos de todos. E, do lado de baixo do palco, Ling Shue, impedida pelos seguranças, via-me a caminhar em direção a outra pessoa. Já não se conteve e desatou a chorar alto. Mas ninguém se importava. E Su Qin, ao olhar para mim, a presidente executiva sempre tão decidida e enérgica, ficou tão emocionada que mal conseguia falar. Aproximei-me e abracei-a apertado. Sei que perdemos 10 anos. Sei que ela esperou por mim durante 10 anos. Ainda bem que, no fim, conseguimos. Depois, Su Qin ajoelhou-se e colocou um anel de diamante do tamanho de um ovo de pomba no meu dedo. E este anel era mais de 3 vezes maior do que aquele que Ling Shue me tinha dado. A seguir, eu e Su Qin trocamos alianças diante de todos, beijamo-nos e depois fomos a todos os jardins zoológicos do país que queríamos. Também fundei a minha própria empresa de design. Aos poucos, a vida acalmou-se. Deixei tudo em Aishin para trás. Ling Shue, pelo contrário, no encontro de antigos colegas da faculdade. A princípio não queria ir, mas pensou que, mesmo com uma hipótese em 10.000 de me ver, valia a pena tentar. O resultado, claro, foi a desilusão. Um colega que tinha ido para o estrangeiro logo após a formatura, sem saber que nos tínhamos separado, levantou o copo e perguntou de repente: "E tu e o Shenmue já devem ter filhos, não? Olha, tu e ele a começar do nada, chegaram onde chegaram, não foi fácil." Ling Shue não parava de beber, murmurando para si mesma: "Pois é, eu esqueci-me." O outro, sem perceber, disse: "Esqueceste-te? Tu, naquela altura, para veres, ias de uma ponta a outra da cidade." Estas palavras acordaram Ling Shue. Sim, ela tinha se esquecido. Esqueceu-se de como, no passado, fazia tudo o que podia, inventava maneiras de saltar o muro, só para me ver um minuto. Esqueceu-se de quando vivíamos amontoados num quarto alugado, e ela dizia que me daria uma casa muito grande. Esqueceu-se da timidez da nossa declaração de amor. Ela disse que não queria nada, só que eu ficasse sempre ao lado dela. Mas agora, esqueceu-se de tudo. Mais tarde, essa história foi contada a mim por um colega de quarto da faculdade por telefone. Ela disse que, desde aquele dia, ninguém mais viu Ling Shue. Ela transferiu todo o escritório de advocacia. Depositou todo o dinheiro na minha conta. Eu a odiava? Ela perguntou de novo. Balancei a cabeça. Eu não a odiava nem amava. Porque ela já não merecia que eu dedicasse nenhum sentimento a ela. Achei que a vida continuaria calma e tranquila, mas nunca imaginei que um dia, voltando do trabalho para casa, fui bloqueado por Anfei, que surgiu de repente. Irmão Shenmue, eu errei. Por favor, fale com a advogada Ling e deixe-me voltar. Não deveria ter te incriminado. Quando ia me virar, no segundo seguinte ela sacou uma adaga. Você me forçou a isso, Shenmue. Já que não posso viver, você também não vai ficar bem. Naquele instante, uma figura apareceu na minha frente. A lâmina penetrou profundamente no abdômen de Ling Shue. E Anfei,
Assustada, ficou no lugar chorando. Tirei rapidamente meu casaco, tentando estancar o sangue dela, mas percebi que não adiantava. No entanto, Ling Xue sorriu. Amo, finalmente me libertei. Só que ainda te devo um pedido de desculpas. Desculpa por ter te perdido ao longo dos longos anos. Desculpa por ter feito você sangrar e chorar. Fui eu que não consegui te proteger. Uma semana depois, o funeral de Ling Xue foi simples. Yan Fei foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio doloso. No dia da sentença, eu estava lá. Depois que terminou, Su Qing não disse nada, apenas pegou minha mão e me levou para casa. Assenti, mas antes de andarmos alguns passos, ela sentiu uma tontura. Rapidamente a levei ao hospital. Após exames detalhados, o médico sorriu. Parabéns, Sr. Shen. Sua esposa está grávida. Tardiamente, toquei a barriga dela. Pensava que o mundo, somado ao trauma anterior, nunca me permitiria ter uma vida normal. Mas já estava silenciosamente chegando. Su Qing e eu nos abraçamos e choramos. Acho que minha vida finalmente se completou.